Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nos ensina a Tua palavra, nos mostra o caminho, que nós possamos ser edificadas, que nós possamos ser treinadas, que nós possamos ser encorajadas, transformadas a viver uma vida de gratidão, a viver uma vida que exalte, que adore o Teu nome. Fala conosco de maneira íntima, de maneira pessoal, que o Senhor encontre em nosso coração uma terra boa, uma terra frutífera, que a semente da palavra de Deus possa produzir muito fruto e possamos viver a altura da nossa filiação, que somos filhos de Deus. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ver do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Lá na nossa igreja a gente fala assim, ó, se você abriu, diga amor. Aqui eu vou falar missão, tá bom, gente? Se você abriu, diga missão. A gente poderia ter falado oásis também, né? Oásis, né? Vamos lá, se você abriu, diga oásis. Esse povo lê a Bíblia, glória a Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus no meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe, este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 12 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uau, vamos falar sobre gratidão. E antes de começar a falar um pouco sobre esse texto e o tanto que nós aprendemos de lições sobre gratidão aqui, eu queria contar para vocês uma história que eu ouvi sobre ingratidão. Ouvi a história de um rapaz que certa vez, andando, caiu no trilho de um trem e prendeu a perna. E ele começou a ficar desesperado, porque ele tentava tirar a perna e não conseguia tirar. E de repente ele começou a ouvir o barulho do trem chegando. E ele vendo a hora de morrer, ele começou a clamar a Deus. Porque nessas horas todo mundo clama a Deus, não é? Até o ateu. E ele disse, Deus, me salva, me salva. E ele começou a fazer 1 milhão de promessas. Ele disse, se o Senhor me salvar e me tirar daqui, eu vou parar de fazer todas as coisas erradas que eu estava cometendo. E começou a prometer que ele seria bom, que ele iria para a igreja, que ele não ia faltar e que ele ia entregar a vida dele. E ele começou a prometer e dizer, Deus, me ajuda. E nesse momento que ele estava, né, falando e prometendo o céu, a terra e os maus peixes para o próprio Deus, milagrosamente, sem querer, a perna dele soltou e ele saiu correndo do trilho, deu uma carreira. Quando ele deu uma carreira, o trem passou e ele fez, ufa. Ele olhou para o céu e disse, Deus, não precisa mais não, eu consegui. Você já percebeu que uma pessoa ingrata é sempre assim? Ela sempre acha que não precisa de ninguém. Ela sempre acha que pode fazer tudo sozinha. Ela sempre acha que ela dá jeito em tudo. Mas gratidão é exatamente o contrário. Gratidão é reconhecer dependência. Você pode falar comigo, gratidão é reconhecer dependência. E deixa eu te dizer, reconhecer dependência hoje em dia é raro. Porque as pessoas querem ser sempre independentes, elas querem ser donas do seu nariz, elas querem ser maravilhosas, elas querem ser livres, elas querem se achar aquelas que fazem tudo. A ingratidão é o contrário da dependência. E a gente vai ver a ingratidão desde o começo, desde a criação. Quando Deus fez Adão e Eva, a gente já via a ingratidão meio que está na raiz do ser humano, não é verdade? A ingratidão está desde o começo. Por quê? Porque Adão e Eva poderiam agradecer por todas as árvores, as milhares de frutas que foram colocadas à disposição deles, mas eles custaram de reclamar porque tinha uma que não deram para eles. Você percebe que o primeiro pecado não foi simplesmente um pecado de desobediência, mas sobretudo um pecado de ingratidão? De não reconhecer todas as árvores que estavam disponíveis e reclamar a única que estava indisponível? Quantas vezes nós somos
como Adão e Eva. Quantas vezes Deus tem nos dado tantas árvores à nossa disposição e a única que Ele nos permite e nos livra, nós estamos a reclamar, a questionar, a duvidar, a murmurar. Você percebe que a ingratidão começou na história da humanidade? A gente sempre acha que o pecado, né, de Adão e Eva foi sobretudo um pecado de desobediência. Não, foi um pecado de ingratidão. Qual era dele, gente? Eu posso imaginar que tinha pé de manga, jaca, abacaxi, tudo que você pensar e imaginar. Só que o pai estava livrando eles, mas eles custaram de ver o que não tinha. E justiça seja feita. Vamos falar a verdade, mulher tem um pouco disso, não é? A gente não é meio PhD em reclamar? A gente tem 40 calça jeans, mas aquela que a gente viu no Instagram, que a gente não tem, a gente, meu Deus, eu estou sem nenhuma calça jeans. Só por causa de uma que você não tem. Nós temos essa tendência de sempre olhar aquilo que a gente não tem, quando tem milhares de árvores ao nosso redor. Hoje eu me peguei fazendo isso, só para levar um tis na minha cara, porque eu ia falar sobre gratidão. Eu estava muito querendo um tênis, já tem um tempo que eu estou querendo ele, eu estava pensando comigo, meu aniversário está chegando, eu vou comprar esse tênis. Porque toda vez eu dizia assim, não vou comprar não, porque ele é muito caro, eu acho que é até um pecado eu comprar um tênis desse. E eu disse, não, mas eu vou comprar esse tênis, porque eu quero tanto esse tênis. Parece que é uma coisa, quando você quer uma coisa, não aparece todo mundo com aquilo? Parece que é uma coisa, basta o rolo do feed, todo mundo com aquele tênis que eu queria. E eu disse, gente, eu vou comprar esse tênis. Meu aniversário, eu mereço. E aí depois eu me vi reclamando porque eu não tinha aquele tênis. E eu pensei, meu Deus, eu tenho 1 milhão de tênis. Se eu chegar na minha casa, vai ter de todas as cores, de todos os modelos. Mas nós temos essa tendência. E isso é o quê? É a ingratidão. Hoje eu quero compartilhar com você exatamente sobre isso. Sabe, desde o começo a gente vê a ingratidão. Mas nós, como cristãos, não podemos aceitar a ingratidão como algo normal na nossa vida. A gente não pode aceitar. A gente precisa entender que somos dependentes uns dos outros e, sobretudo, dependentes de Deus. Nós precisamos de todo mundo. O tempo todo, gente. Até para nascer a gente precisou de alguém para tirar a gente lá de dentro, né? E ao invés de a gente nascer agradecendo, a gente já nasce reclamando. A gente bem poderia dizer, obrigada, doutor, me tiraste aqui desse lugar apertado da barriga da minha mãe. Mas a gente já nasce chorando, gritando e reclamando. Não é? A gente já nasce reclamando. É o que a gente não pode aceitar. No texto que nós lemos, fala sobre um episódio específico. Jesus estava indo para Jerusalém, mas o caminho que ele pegou não era o usual, não era o mais protegido. Os judeus iam pelo sul. Por quê? Porque era um lugar melhor de se chegar a Jerusalém. Jesus muda a rota e diz, vamos pelo leste. Vamos passar por Samaria e pela Galileia. E quando ele chega com os de seus discípulos, ele está numa região aberta. E naquela região havia várias colônias de pessoas que estavam à margem da sociedade, de pessoas que estavam escusas, de pessoas que não tinham a convivência com outras pessoas. Por quê? Por causa de problemas de saúde e por causa da religião. Nesse caso, os leprosos. Eram pessoas que haviam sido afastadas do convívio pessoal com outras pessoas. Por quê? Porque eles estavam doentes. Mas Jesus é maravilhoso, né? Porque ele muda o trajeto para passar lá propositalmente. Você já percebeu que Jesus sempre muda o trajeto para passar propositalmente na nossa frente, no nosso problema, na nossa dor, na nossa insatisfação? Jesus está o tempo todo mudando o trajeto para te abençoar, para me abençoar. Você já percebeu isso? Quantas vezes Jesus muda o trajeto para falar comigo, para falar com você? Foi isso que Jesus havia feito. Praticamente ninguém passava por aquele caminho, nenhum judeu passava. Por quê? Porque o judeu que por ali passasse, ele era considerado o quê? Contaminado, impuro. Então o judeu não queria passar, mas Jesus disse, eu vou passar. E algo interessante que tem nesse texto é que os leprosos que chamaram a atenção de Jesus pedindo cura, eles gritaram. Por que eles gritaram? Porque eles não podiam chegar perto de Jesus. Havia uma lei que dizia que eles tinham que ficar a no mínimo 15 metros de distância de uma pessoa sadia. Então eles estavam lá de longe gritando, mestre, tem compaixão de nós, Jesus, nos ajuda. E aí o que é que Jesus faz? Jesus vai lá e diz assim, vai ter com o sacerdote. E no meio do caminho eles são curados. Eles são curados. 9 se esquecem e 1 volta para agradecer. Qual a diferença dos que se esqueceram
para o que voltou para agradecer. Simples assim. Quem volta para agradecer sempre recebe além do milagre. Os 9 receberam apenas a cura, mas o que voltou para agradecer recebeu a cura e a vida eterna. Um coração grato vai produzir na sua vida muito mais do que você precisa. Vai produzir o que é essencial para você. Então nós precisamos todos os dias ter um coração grato. Por quê? Porque essa foi a principal diferença. Hoje eu quero falar sobre 3 características, 3 diferenças da gratidão para a ingratidão. E a primeira delas é que a gratidão é a aproximação. Fala comigo, aproximação. E a ingratidão é a distância. O texto diz, no verso 16, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. A principal característica da ingratidão é a distância. Você já percebeu que uma pessoa ingrata é sempre uma pessoa distante? É sempre uma pessoa que não se aproxima? É sempre uma pessoa presa no seu próprio mundo? Por quê? Porque a gratidão aproxima. Perceba que aquele samaritano que havia sido curado, o que foi que ele fez? Ele disse assim, olha, antes eu estava a 15 metros de distância, agora eu posso estar perto, agora eu quero estar aos pés, agora eu quero tocar, agora eu quero abraçar, agora eu quero adorar, agora eu quero aproximação. Por quê? Porque gratidão gera a aproximação. Ei, se sua vida está distante de Deus, talvez o seu nível de gratidão esteja deficiente. Talvez o seu nível de gratidão esteja insuficiente, porque quando temos um coração cheio de gratidão, nos aproximamos de quem merece a nossa gratidão, nos aproximamos do motivo da nossa adoração, do nosso louvor. Aquele samaritano foi curado, ele estava a 15 metros de distância de Jesus, porque não podia chegar, mas no momento que ele é curado, ele se prostra aos pés do Senhor. Gratidão fala de aproximação. Gratidão fala de aproximação. Efésios 2, do 11 ao 13 diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados. Nós estávamos o quê? Separados. Nós estávamos distantes. Ele diz, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ei, sua vida diária com Deus fala da sua gratidão. Se você tem tido uma vida de aproximação com Deus todos os dias, é porque você tem uma vida de gratidão. Mas sabe qual é o problema, gente? O problema é que ao invés de termos uma vida de gratidão, nós estamos querendo uma vida de milagres. E por isso que estamos distantes de Deus. Porque a gente só quer se aproximar pelo milagre. Mas deixa eu te dizer, antes do milagre vem a gratidão. Para recebermos o milagre, precisamos da gratidão. A Bíblia vai falar isso o tempo todo. A Bíblia fala em Mateus 15:36, tomou 7 pães e os peixes e dando graças, o partiu. Depois que o próprio Pai dá graças, ele recebe o milagre. A Bíblia diz, então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Antes do milagre vem a gratidão. A gratidão é aproximação. Não é a felicidade que traz gratidão. Não são os milagres que trazem gratidão. É a gratidão que traz a felicidade. É a gratidão que trazem os milagres de Deus na nossa vida. Se nós estamos distantes de Deus, é porque estamos aquém na nossa vida de gratidão. Porque quando somos gratos, nós estamos próximos. Nós podemos falar com intimidade. Nós podemos dizer, meu pai, meu paizinho, obrigada porque eu acordei. Obrigada porque eu tenho vida, porque eu estou aqui. Temos tantos motivos para agradecer. Quantas pessoas estão tão distantes de Deus, até para falar com Ele. Você já percebeu que até, tem gente que até para falar com Deus, soberano e eterno Deus, não é? Nada contra quem chama Deus de soberano e eterno Deus. Nada contra. Mas deixa eu te dizer, quanto mais conhecemos, quanto mais gratidão no nosso coração, mais proximidade a gente tem, mais perto a gente quer estar. Não é verdade? Não é assim com o filho, com a mãe.
com alguém que nos faz bem. Quando temos gratidão, nós queremos estar juntos. Por quê? Porque gratidão é aproximação. Ingratidão é distância, é distanciamento, é separação. A segunda diferença é que gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. O texto diz que 9 se esqueceram, mas somente um grato se lembrou. Sabe, aqueles 9 leprosos eram ingratos. Eles tinham se esquecido de Jesus. Talvez tenham até se esquecido que eles eram leprosos. Eu fico imaginando, porque depois que eles ficaram curados, eu acho que até não é possível, gente. Deu uma amnésia neles. Com certeza eles esqueceram que eram leprosos, porque não é possível a pessoa sofrer os perrengues todos que ele sofreu e de repente não lembrar de mais de nada. Por quê? Porque gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Você já percebeu que uma pessoa ingrata, ela esquece fácil das coisas? Ela não tem a capacidade de me lembrar. É como se a mente dela estivesse bloqueada para lembrar os benefícios do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, o ingrato tem a mente bloqueada para os benefícios e bem aberta para os malefícios. Né? E esquece as coisas ruins de 20 anos atrás. Mas o bom que Deus fez hoje não lembra, não é verdade? Lembra aquela... Não, mas no dia que você disse isso para mim, já tinha passado 15 anos, a pessoa nem lembra mais. Mas o ingrato lembra ou não lembra? O ingrato tem uma memória para coisa ruim, gente. Já percebeu? Menina, é uma memória de elefante. Olhe feio para ele. Ele vai lembrar há 300 anos atrás, quando você fez isso e isso. Agora, faça ele se lembrar de algo bom que ele recebeu hoje. Ele não consegue. Mas eu vou te explicar por quê. Sabe por que o ingrato não consegue? Porque a lembrança dele e a vida dele está tão centrada em si mesmo que ele não consegue perceber os benefícios do Senhor. A ingratidão é assim. A pessoa está tão ocupada com ela que ela não consegue se perceber da bondade de Deus. Sabe por quê, gente? Porque a ingratidão é irmã, prima, amiga íntima do egoísmo. Toda pessoa egoísta é uma pessoa ingrata. É uma pessoa que só pensa nela. E vamos falar a verdade, o mundo hoje está muito centrado em si próprio. Tá ou não tá, minha gente? Tá! A hashtag de maior sucesso de todas as hashtags é o quê? Hashtag selfie. Porque nós somos amantes de nós mesmos. Nós estamos vivendo na era mais narcisista da história. Tudo que nós gostamos fala sobre nós, diz sobre nós. Só hoje, por dia, mais de 250 milhões de fotos foram postadas no Instagram. E mais de 400 milhões de fotos foram postadas no Facebook. Eu não estou fazendo uma crítica, nem estou dizendo que redes sociais é ruim, porque eu gosto, eu me divirto, eu uso. Mas deixa eu dizer, nós precisamos fazer uma reflexão. Nós estamos tão centrados em nós mesmos, que a gente não consegue perceber as outras pessoas ao nosso redor. Ingratidão é sinônimo de egoísmo. Quanto mais eu olho para mim, eu me esqueço de agradecer, mas a gratidão é lembrar. Ei, eu e você precisamos nos lembrar. Propositalmente, intencionalmente. Você se lembrou da bondade de Deus hoje na sua vida? Se você não lembrou, você precisa lembrar. Você tem que fazer um esforço. Eu vou parar agora, eu vou me lembrar tudo que Deus fez de bom na minha vida. Nós precisamos ter intencionalidade para tudo. Mas brasileira é meio Zeca Pagodinho, já percebeu? Deixa a vida me levar? É ou não é, minha gente? É verdade. Agora pega um americano é intencional em tudo que ele faz, a gente tem que aprender com eles nesse sentido. Até para agradecer, a gente tem que ser intencional. A minha mãe, ela me ensinou isso desde criancinha. Sabe, você chega na casa da minha mãe, você morre de rir. Em todo lugar tem um versículo colado. Tem versículo colado na geladeira, na parede, na porta. Em todo lugar. É como se ela estivesse dizendo assim, vamos agradecer, vamos agradecer. Todo momento nós precisamos agradecer, porque agradecer é lembrar. Mas sabe qual é o problema? Ao invés de lembrar, a gente se esquece. E quando a gente se esquece, a gente faz o quê, gente? Justifica o esquecimento. Fala a verdade, se a gente não é boa de argumento. Tem coisa melhor do que uma mulher argumentando? Gente, ó, o camarada pode não querer fazer nada, mas a gente tem um poder. Tem ou não tem? A gente vira o jogo. Eu vejo minhas crianças pequenininhas, minhas 2 filhas, elas têm um poder de argumentação que eu digo assim, meu Deus, não é normal. Por quê? Porque a gente tem um poder de justificar, né? Agora, infelizmente, a gente está justificando a nossa ingratidão. Você já percebeu? Que a gente diz assim, não agradeci porque ele também não agradeceu. Não agradeci porque é a obrigação dele fazer isso. Não é? A gente está sempre justificando. Não agradeci porque ele também não agradece. Não vou fazer o que os outros não fazem por mim.
A gente está sempre justificando os nossos erros. É a síndrome de Adão, botando a culpa nos outros. Não agradeci por isso, não agradeci por aquilo. Eu fico imaginando quais foram as desculpas esfarrapadas que aqueles 9 leprosos deram para não voltar. Ei, gratidão é lembrar. Nós precisamos trocar as nossas justificativas por atitudes. O meu salmo preferido na Bíblia é o Salmo 103. Se você ler o Salmo 103, é tão lindo, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia. Ei, você precisa se lembrar. Faça um exercício na sua memória, porque infelizmente a gente lembra das coisas ruins, mas para lembrar das coisas boas, oh meu Deus do céu, é um sacrifício, não é? Mas é nessa história que a gente aprende que gratidão é lembrar. Gratidão é lembrar dos benefícios do Senhor na nossa vida. Nós precisamos acordar dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digas, pois, em teu coração: a minha força, o meu poder, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, o que a Bíblia diz? Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele te dá forças para adquirires riquezas. Deixa eu te dizer, as maiores desgraças que já aconteceram na vida de grandes homens e de grandes mulheres de Deus são por causa da amnésia da bondade de Deus. É muito perigoso se esquecer, viu, gente? É muito perigoso. Quando Deus te colocar no lugar que Deus preparou para você, cuidado. Porque o que pode te destruir talvez não seja o pecado, talvez não seja um escândalo, talvez seja o esquecimento. De saber que foi Deus que te colocou ali, que foi Deus que fez por você. Todos os dias você tem que lembrar, alma, se lembre quem é por você. Você precisa fazer um exercício. Eu vou me lembrar. Por quê? Porque gratidão é lembrar. A Bíblia fala que quando o povo de Israel estava passando pelo rio Jordão, e aquele rio se abriu, o que é que foi dado de orientação? Peguem 12 pedras. 12 pedras foram tiradas do rio. E era para ensinar o povo que aquelas pedras eram um sinal de quê, gente? De memória. Leia a Bíblia, o Antigo Testamento. Está cheio de exemplos, de figuras materiais para nos fazer lembrar da história. Mas eu fico imaginando que no começo os pais levavam os filhos dizendo: olha aqui, meu filho, essas 12 pedras foi o Senhor que com braço forte e poderoso nos livrou, fez a gente passar pés enxutos, mas os anos foram se passando. E a história foi sendo mudada, foi sendo esquecida. De Josué a Juízes, você vai ler que sumiu, evaporou, as pessoas se esqueceram. As 12 pedras ainda estavam lá, mas a memória já havia sido esquecida. Talvez a gente tenha os monumentos da religiosidade, a gente tem as 12 pedras, mas a gente não se lembra dos benefícios, a gente não consegue mais contar a história. Ei, Deus trouxe você aqui para te dizer: conta a história. Não espera o fim do teu milagre, não espera o fim apoteótico da sua bênção para você agradecer o milagre de hoje, para você dizer: hoje eu me acordei com vida, Deus me deu graça. Não se esqueça, lembre-se do que Deus fez na sua vida. Quantas vezes a gente está cansado e a gente quer se esquecer, não é? Quantas vezes, tem vezes que eu estou tão cansado, meu Deus, esse dia eu estava tão cansado que eu dizia assim: Jesus, eu preciso dormir. Aí Deus diz: vai não, fica aí, ó, atende até a última pessoa. Não se esqueça do que eu já fiz com você. Eu digo: fica aqui, Jesus, eu não vou dormir não, até Galileu, me dá um café aí. Porque a gente não pode se esquecer. Gratidão é o quê? É lembrar. É lembrar. Ingratidão é esquecer. Terceira comparação: gratidão é expressão. Ingratidão é omissão. Quando nós agradecemos, nós expressamos. Nós falamos. Gente, sentir gratidão e não expressar é o mesmo que embrulhar um presente e não entregar. Não combina. Como é que você tem um presente
presente, você prepara e você não entrega. Ah, mas Deus sabe que eu sou grato. Deus sabe, mas a pessoa não sabe. Então fala, amiga. Fala e expressa a sua gratidão. Você precisa falar. Aqueles 9 leprosos, gente, é interessante, né? Os 9 leprosos, eles gritaram na hora que queriam um milagre, mas quando eles receberam, eles ficaram caladinhos, não foi? Quantas vezes na hora que a gente precisa do milagre, a gente grita, grita, e na hora de agradecer, ó, a gente se esquece. Embrulha o presente, mas não entrega. Tem gente que nem embrulha o presente, né? Que é pior ainda. Gente, é verdade, nem compra. Nem compra, né, pastora Mirna? Nem compra. Olha bem para mim. Na hora de gritar pelo milagre, eles botaram a goela para funcionar. Botaram ou não botaram? O Twitter, eu devo imaginar o tanto que eles gritaram. Jesus! Jesus! Porque na hora do milagre a gente grita. Grita ou não grita, minha gente? E a gente vai pro joelho, chora. Deus! Não é? E quando Deus faz, a gente tem que gritar. Glória a Deus! O grito tem que ser maior. Se o seu pecado foi escandaloso, o seu arrependimento tem que ser mais escandaloso ainda. Se a sua bênção era tão difícil a ponto de ser escandalosa, a sua gratidão tem que ser mais escandalosa ainda. Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos expressar. Gratidão é para falar, gente. Não adianta só saber que você recebeu algo, é preciso falar. Mas deixa eu te dizer, a gente está no automático. Você já percebeu que a gente está no automático da ingratidão? Sem querer, a gente ligou o automático, infelizmente, da gratidão. Gente, eu posso falar para vocês. Eu ando muito de avião. E sabe uma coisa que me assusta? É isso. É ver como as pessoas estão no automático da ingratidão. Gente, sem mentira nenhuma, eu digo a você, eu tenho pena dos pobres, dos comissários de bordo. Porque eu fico só observando, gente. Eu sento, toda vez que eles passam aquele pessoal do azul, né, para você escolher os snacks, a pessoa faz assim, goiabinha, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso mesmo, irmão. Pode dar uma gargalhada, que aqui a gente tá livre na presença do Senhor. Mas olha bem pra mim. Dá vontade até de dar uma gaitada. Mas na verdade não era pra dar o sorriso, é pra chorar. Porque toda vez que eles dizem isso, eu digo assim, olha, geralmente eu não gosto de nenhum dos snacks. O único que eu gosto é o polvilho. Aí eu digo assim, tem polvilho, né? Aí eu digo, um polvilho, por favor. Porque ninguém diz por favor pro comissário. Eles acham que é obrigação do comissário dar o snack, então não tem que dizer por favor, nem tem que dizer obrigada. Aí o comissário dá 30 snacks para a pessoa e a pessoa... Eu faço um desafio a você agora, que anda de avião. Perceba o tanto que as pessoas estão no automático da ingratidão. A gente entra num restaurante, o garçom atende a gente não é capaz de dizer obrigada. A gente não diz nem o nome do camarada. Não, gente. Vamos tratar as pessoas pelos nomes. Vamos agradecer. Vamos ter gentileza. Porque a vida do cristão tem que ser diferente. E tem gente que é invisível. A pessoa não olha nem no rosto da pessoa que está te servindo. Não pode. Precisa haver gratidão no nosso coração. Eu digo, ó meu amado, ó fulano. A pessoa, esses dias eu peguei um camarada com uma cara fechada. Gente, mas ele estava trabalhando com tanta má vontade. Eu sou meu amigo, me fala. O que foi que aconteceu com você? Pode desabafar. Fala aí. Bota pra fora. Alguém reclamou aqui? Aí daqui a pouco ele já estava. Bem sério, querendo rir. Eu digo, fala a verdade, rapaz. Tua mulher brigou contigo hoje. Aí daqui a pouco ele já estava rindo e gargalhando. Mas ele estava mal. Ele me tratou de cara feia. Se eu não tivesse soltado umas piadas, ele ia ficar mal o dia todo. Nós precisamos nos lembrar, agradecer. Gratidão é expressão. Você já percebeu que as pessoas que a gente menos espera são as mais gratas com a gente e aquelas que a gente mais fez são as mais ingratas? É a verdade, gente. A gente se decepciona, mas é exatamente isso que aconteceu. E Jesus chamou a atenção isso no texto. O que foi que Jesus disse em Lucas 17, 18? Ele disse assim, por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava mandando uma indireta, bem direta para os judeus. Estava dizendo assim, vocês se julgam o povo escolhido, mas quem voltou para agradecer foi um estrangeiro. Ei, às vezes Jesus está jogando uma direta, uma indireta, bem direta para a gente, para mostrar quem é que está voltando para agradecer, é você ou o estrangeiro? É você que tem salvação ou é o ímpio? Porque às vezes o ímpio é mais grato do que a gente. Não é verdade, minha gente? É verdade. É verdade.
É a pura verdade. Jesus estava chamando a atenção. Ele estava dizendo, epa, eu quero mesmo que vocês percebam que eu estou jogando bem uma indireta para os judeus. Os judeus que se acham escolhidos, o povo separado, o povo maravilhoso. Mas quem voltou para agradecer foi quem? Foi um samaritano. Sabe por quê, gente? Gratidão se ensina. Não vai brotar naturalmente, Deus me dar um coração grato. Não, minha filha, é você que tem que praticar a gratidão. Deus já colocou gratidão em você. É você que não está botando para fora. Tem gente que acha que recebe por osmose. Eu quero receber o dom da gratidão. Não. Vai não, amiga, já está aí, bota para fora. Jesus já te ensinou. Tu não já leu a Bíblia? Tu não sabe como é que agradece? Homem, se nem se Jesus te ensinou, tua mãe com certeza te ensinou. Não é? A gente precisa o quê? Praticar, gente. Gratidão se ensina. Se aprende. O que Paulo diz? Pois eu aprendi a estar satisfeito. Se ele disse que aprendi é porque é um processo de educação na nossa vida estar satisfeito. Não é normal a gente estar satisfeito. Paulo estava dizendo assim, eu aprendi a estar satisfeito. Então, gratidão a gente aprende. E gratidão a gente ensina. E eu quero falar para mim e para você que somos mulheres e que somos mães. Nós temos um legado nas nossas mãos, que são os nossos filhos. A gente precisa ensinar gratidão dentro da nossa casa. Porque gratidão se ensina. E o que é que você tem que fazer? Conversa com o seu filho sobre gratidão. Fala com ele, pergunta como foi seu dia. O que foi que você fez de bom? Hoje eu liguei para minhas filhas. Como foi o dia? Foi para aula de piano? Foi boa a aula de piano? Já agradeceu a Jesus que mamãe está pagando a aula cara de piano? Não é? Tem que passar na cara para ela aprender a agradecer. Converse sobre gratidão com seus filhos, porque, minha gente, tem pai e mãe que faz tudo pelos filhos, mas não fala nada que é para dizer, não estou passando na cara dos meus filhos, não vou passar nada. Não passa. Ensina ele a agradecer. Diga, mamãe, muito obrigada. A gente tem que ensinar sobre gratidão. A gente tem que conversar sobre gratidão. E deixa eu te dizer, a gente ensina sobre gratidão. Funciona só? Funciona não, minha filha. Porque eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que é que funciona com os nossos filhos? Exemplo. Se você diz, minha filha, seja grata, diga por favor e obrigado. E você não diz, ele não vai fazer. Não adianta. Os nossos filhos copiam quem nós somos. Minhas filhas nunca tomaram um gole de refrigerante na vida, que eu nunca deixei. Você acha que eu tomo refrigerante na frente das minhas filhas? Não tomo. Claro que eu não tomo. Agora, calma. Eu vou me explicar. Eu tomo uma vez perdida. Muito raro. Eu quase não tomo. Só quando eu tô com muita vontade e eu deixei a carne me dominar, eu tomo um pouco. Mas eu quase não tomo. Minhas filhas comem verdura porque eu como verdura. Eu não gosto não mais disso. Quando eu não gosto, eu como. Por quê? Porque os filhos aprendem pelo exemplo. Se a gente só reclama, eles só reclamam. A gente tem que ter um coração grato. Gente, deixa eu te dizer, e reproduz isso nos nossos filhos. Tem um carro bem lindo, que eu acho ele maravilhoso. E toda vez eu digo assim, é um carro pouco comum no Brasil. E toda vez que eu já vi esse carro algumas vezes, eu digo assim, ai meu Deus, meu sonho é esse carro. Aí um dia eu estava andando com Sara no carro e tal, aí passou um carro, aí eu disse, ai meu Deus, esse carro é muito lindo, um dia eu vou comprar um carro desse para mim. Aí Sara olhou para mim e fez, mãe, você não vai agradecer pelo carro que você já tem? Eu disse, tá bom, Sara, menos. Quer dizer, eu ouvi, né? Eu recebi a verdade, Sara. Mamãe tem que agradecer que mamãe já tem um carro. E às vezes, quando elas querem reclamar, eu digo, vamos agradecer porque tem gente que não tem um carro, tem gente que está no ônibus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Mas como é que a gente ensina? Sendo grato. Sabe por quê? As verdadeiras virtudes e valores que os nossos filhos levam para a vida não são aquelas que a gente falou, são aquelas que a gente viveu. São aquelas que a gente ensinou com a prática. Seja intencional. Ensine sobre gratidão aos seus filhos. Lá em casa, eu não sei se você já fez isso, é muito legal. Quem aqui já ouviu falar do pote da gratidão? É muito legal isso. Pega um potinho de vidro, é maravilhoso. Você ensina seus filhos sobre gratidão. E você também. Você pega um potinho de vidro, qualquer potinho. Deixa na sala, num lugar bem visto, desde o começo do ano. E aí aconteceu alguma coisa boa na família, você escreve num papelzinho junto com seus filhos e joga lá dentro. Tipo, vovó veio passar as férias com a gente. Vovó veio passar as férias com a gente, foi muito legal. Bota lá dentro, né? Eu ganhei a boneca tal que eu queria. Escreve lá e coloca lá dentro. Todas as coisas boas que forem acontecendo com você, você vai colocando no potinho da gratidão. Você vai colocando. Quando não abre ele por nada. No fim do ano, quando o ano for virar, você senta com a família e lê
Papelzinho por papelzinho. Gente, é maravilhoso. Porque você consegue se lembrar de todas as coisas boas que aconteceram naquele ano. Você inicia o ano com gratidão. Então, ensine seus filhos sobre gratidão. Viva gratidão. Ensine seus filhos sobre doação. Porque ninguém nasce generoso, gente. A gente já nasce querendo tudo pra gente. É meu, é meu, é minha, é meu, é meu, é minha. É ou não é, minha gente? Ou que luta pra gente tratar o caráter dos filhos da gente. Ou só eu que passo por situação difícil. Não é? A gente sofre ali pra dizer, nesse menino um dia vai ser gente. Não é possível. Um dia vai entrar. Mas o que é que você faz? Você não desiste. Você ensina sobre doação. Deixa eu te dizer... Criança, olha, criança gosta de fazer festa. Gosta ou não gosta? Os filhos de vocês gostam? Os meus gostam. Ou minha gente, um negócio ruim, eu preferia dar 30 milhões de presente. Porque a gente tem que organizar a festa, o bolo é com um, o doce é com o outro, o salgado é com o outro, aí faz a sacolinha, faz o bolo, fala. É muito trabalho. Mas eu faço as festas. Porque a gente ama os filhos, eles querem as festas, a gente faz as festas, acha o personagem, compra a fantasia, essas coisas todas. E aí, deixa eu te dizer, todas as vezes que minhas filhas fazem aniversário, que elas ganham presente, desde que elas nasceram, desde o primeiro ano, eu digo assim, ai, que legal, né? Vamos separar alguns presentes do que você ganhou, que a gente vai dar. Ai, pastora, mas é os novos mesmo, que eu ensino minhas filhas a dar os novos, lacrado, o bom, o melhor. Porque às vezes a gente só quer dizer para os filhos dar os brinquedos velho quebrado para os outros. Mas não dá o que não presta para os outros, a gente dá o nosso melhor. Aí eu digo assim, ó, vamos tirar 5 brinquedos aqui, ganham uns 30, 5 aqui a gente vai tirar para doar, para as crianças que não têm. Ai, mãe, mas eu amei isso. Eu digo, pois é esse mesmo que você vai dar? Você sabia que quando eu compro alguma coisa gostosa para minhas filhas, eu peço, pastora, que judiação façam para ensinar ela a ser generosa. Eu nem quero comer um pedaço do bolo, eu digo, dê um pedaço à sua mãe. E o filho não quer dar? Já viu que não quer dar? Pois eu faço ela dar, se eu não tiver com vontade, eu como na frente. Pelo menos um, com o coração apertado. Mas valores são mais importantes que desejos. Valores são mais importantes. Nós precisamos ensinar essa geração a dar. Gente, olha, se tem uma coisa valiosa e preciosa que Deus fez na minha vida, foi através da minha mãe. Pensa numa mulher cheia do Espírito Santo, minha mãe. Minha mãe foi uma mulher de Deus. Minha mãe ensinou a gente ali, ó, na rédea curta. Minha mãe, eu acho que a minha mãe é uma das mulheres mais generosas que eu conheço. Eu nunca vi alguém chegar junto da minha mãe e não receber alguma coisa dela. Minha mãe sempre deu, por isso que ela sempre tem muito, porque ela dá, ela dá, ela dá. Era até arriscado quando eu comecei a namorar com meu marido, que ele ia, passava o dia na minha casa, ele dizia, cuidado, se eu vou deixar minhas coisas, cuidado pra tua mãe não dar. Porque minha mãe era assim, passasse uma pessoa na rua, ela dava. Outro dia eu cheguei em casa, aí numa sexta-feira eu cheguei do colégio, cadê o sofá da casa? Mãe, cadê o sofá da casa? Mãe, eu dei pra Fátima, uma faxineira, bichinha ia casar, tava sem sofá. Eu disse, mãe, Arthur vai vir essa semana, ele vai sentar onde minha mãe senta? No outro sofá. Eu, meu Deus. Porque minha mãe sempre ensinou a gente a dar o melhor. Quando a gente ia dar oferta na igreja, olha bem pra mim que eu vou te ensinar isso, que é uma coisa preciosa pra você fazer com seus filhos. Quando minha mãe ia dar a oferta, ela dizia assim, para Deus a gente dá o melhor. Então, se você tem 10 notas, você pega a maior, é para Deus. E mais, na igreja a gente não dá nota amassada não, viu? A mais novinha a gente dá. Olha bem para mim, que diferença faz uma nota amassada, suja, se é o mesmo valor? Honra. Minha mãe estava me ensinando honra. Ela estava dizendo, se tiver uma amassada e uma que não está amassada, para Deus a gente dá a que não está amassada. Nós precisamos ensinar gratidão aos nossos filhos, ensinando eles a doar, ensinando eles a agradecer. Sabe como é que você incentiva e encoraja seus filhos? Levando eles na escassez. Porque os filhos da gente tem tudo, tem ou não tem? A gente se mata, paga o melhor colégio. É professor de inglês, é piano, é natação, é tudo. Aí o que é que eles crescem? Crescem uma bençãozinha, né? Acha que o mundo gira em torno deles. Aí quando tiver bem assim, o que é que a gente faz? Mostra na escassez. A gente precisa mostrar a realidade para os nossos filhos. Leva ele para um ambiente de escassez, não ensina, você está ensinando a ser grato. Minha mãe conta isso, que quando minha irmã mais velha estava muito assim nessa fase, é meu, não dou nada, minha mãe, peraí. Minha mãe botou ela aqui, eu disse, vou levar você aí. Minha mãe levou ela para lá, para dentro de uma favela. Ela disse, olha, uma desgraça triste. Minha mãe disse assim, olha aqui, ó, isso aqui é escassez. Mas a gente disse, não vamos fazer isso com uma criança, porque a gente vai traumatizar. Vai traumatizar é o pecado, é a ignorância, é a pirangagem que você vai traumatizar na vida do seu filho.
é deixar ele mesquinho, egoísta e arrogante. Você tem que ensinar seu filho a dar, a ser generoso, a ser grato. Mas se você não dá, gente, como é que ele vai aprender? Ei, nós precisamos ser uma geração grata. O que Deus fez na nossa vida, vamos agradecer, vamos expressar, vamos falar, vamos agradecer, vamos engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque gratidão é expressão. Se você tem e não fala, que adianta? Então, o que é que a gente aprendeu com os 9 leprosos e com o que agradeceu? Que gratidão é aproximar, é estar perto de quem fez por você. Gratidão é lembrar. E, por fim, gratidão é expressar. Nós precisamos ter um coração grato. Porque muita gente tem fé para clamar, poucos para entregar. Aqueles homens tiveram uma grande fé para sair do lugar onde eles estavam e ir até Jesus, para gritar, para chorar, para chamar atenção. Mas poucos tiveram a mesma fé para voltar e só dizer muito obrigada. Às vezes a gente vai passar por situações na nossa vida que são verdadeiros confrontos de Deus na nossa vida. E deixa eu te dizer, toda vez que você passar por uma situação dura e difícil, Deus está te ensinando a agradecer. Olha, eu perdi a minha primeira filha. E só uma mãe que enterrou um filho sabe a dor que é. Só uma mãe que perdeu um filho e sabe o que é ver seu filho descer no caixão. Depois que você passa por uma situação dessa, você não é a mesma pessoa nunca na sua vida. Aonde eu ando, que eu vejo alguma coisa difícil, eu digo, Deus, obrigada porque o Senhor mudou minha sorte. Deus, obrigada porque o Senhor me deu outros filhos. Deus, obrigado. A gratidão nasce naturalmente no nosso coração. Nós precisamos viver uma vida de contentamento. Sabe o que é que acontece esses dias? Eu preguei uma mensagem sobre inveja. Se você quiser assistir, é Menos Inveja, por favor, no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja do Amor. E sabe o que eu te digo? As mulheres, infelizmente, estão tão apodrecidas pela inveja. Mas sabe o que é a inveja? É simplesmente a ingratidão. É olhar para o que Deus faz no outro sem olhar para o que Deus fez na sua vida. A gente está o tempo todo se comparando, reclamando, sem ter gratidão. Você já percebeu que mulher às vezes é assim? A gente precisa ter mais sororidade, mais solidariedade umas com as outras. A mãe que teve parto normal na banheira, ela acha que ela é mais mãe do que a que teve cesariana. Não é? A mãe, é verdade. A mãe que dá de mamar, 2 anos ela se acha mais mãe abnegada do que a que deu a mamadeira. Porque não tinha leite para dar o suficiente. Não é? A mãe que tem 5 filhos se acha mais abnegada do que a que resolveu ter só um. Tu só vai ter um? Misericórdia. É ou não é? Porque a gente, infelizmente, está sempre se achando superior. E nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Deus nos chamou para sermos amigas umas das outras, para ensinarmos umas das outras, para levantarmos umas às outras, para ajudarmos umas às outras e para viver uma vida de contentamento. Eu vou terminar te contando uma história de um pastor que eu ouvi que ele e a irmã dele, todos os dias, todos os anos, no Natal, a avó mandava um presente, um cheque para cada um. E ela sempre mandava um cheque de $20 para cada filho. E aí o irmão olhava para o cheque e dizia, uau, vovó mandou para mim $100. Era 20, mas ele dizia que era 100. Só para dizer para a irmã que ele tinha recebido 100 e que a irmã tinha recebido 20. Até o dia que a avó descobriu e mandou $100 para a irmã e $20 para ele. E ele conta que teve que agradecer, que teve que se alegrar com os $100 da irmã de maneira forçada, porque não tinha mais o que ele fazer. Olha bem para mim. Não espera você ser forçado para agradecer pelo que você já tem hoje. Não espera Deus dar mais ao outro para você perceber o que Deus também te deu. Não espera perder para agradecer o que você já tinha ganho. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode fechar seus olhos? Qual é o nível da sua gratidão? Feche seus olhos, eu quero que você faça uma reflexão. Porque esse momento, para mim, é um dos mais poderosos depois da palavra. É quando a gente traz a palavra para dentro de nós. A gente internaliza, a gente diz assim, o que é que tem a ver comigo essa história?
quem eu sou. Eu sou os 9 que se esqueceram ou eu sou o 1 que voltou e agradeceu? Quem eu sou nessa história? Gratidão é se aproximar. Se você não está perto de Deus, você está longe da gratidão. Gratidão é lembrar. Você tem lembrado das promessas de Deus? Você tem lembrado do que Deus já fez na sua vida? Hoje pode estar difícil, mas Deus já te deu tantas coisas no passado, tantos livramentos, tantas bênçãos, tantos sonhos, tantos projetos que já aconteceram na sua vida. Porque você está olhando que ainda não entrou na terra prometida, quando Deus está te lembrando que você já saiu do Egito? Gratidão é lembrar. E sobretudo, gratidão é expressar. Eu quero te dar alguns minutos para você no seu lugar começar a expressar sua gratidão e dizer: Deus, muito obrigada, Senhor. Diga: Deus, muito obrigada, Senhor, porque eu não tenho um coração dos que se esquecem. Eu tenho o coração do que volta, do que agradece, do que se prostra aos teus pés e do que diz: eu não merecia, mas eu te agradeço. Eu quero que no seu lugar você diga: Deus, muito obrigada, porque a minha família não é perfeita, mas o Senhor me deu uma família. A minha saúde pode não ser perfeita, mas o Senhor me deu saúde. A minha vida pode não ser perfeita, mas eu tenho vida. O meu carro pode não ser o melhor, mas eu tenho. A minha casa pode ser alugada, mas eu tenho um teto. Você precisa agradecer. Não se esqueça dos benefícios. Fala como o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hoje nós temos muito mais do que nós merecemos. Eu nem merecia acordar, mas a misericórdia de Deus amanheceu na minha vida, amanheceu na sua vida. Você pode agradecer. Você pode dizer: Deus, muito obrigada, porque o Senhor tinha milhões de razões para se esquecer de mim, para me abandonar, mas o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me abandonou. O Senhor me achou lá na minha aldeia do esquecimento, lá na minha aldeia sem convivência, lá na minha aldeia de dor e de doenças, e o Senhor me curou. Deus, muito obrigada, Senhor. Nós só temos palavras de gratidão. O que nós vamos pedir? O que nós vamos dizer? Nós só temos que te agradecer, Senhor. Tudo que nós temos, nós não merecemos. E nós expressamos, nós falamos, nós dizemos, nós reconhecemos, Deus, que se não fosse a tua mão de graça na vida da gente, quem seríamos nós? O que seríamos de nós? Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua perseverança, pela tua insistência, pela tua cura. Obrigada, Senhor, pela salvação, pelo favor imerecido, Senhor. Não nos deixes esquecer, não nos deixes esquecer. Que fique marcado na tábua do nosso coração, na nossa mente, os benefícios do Senhor. Não deixe as dores, as lutas nos azedar e nos fazer esquecer que o Senhor conosco está. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, nas dores mais profundas, o Senhor está do nosso lado. O Senhor não nos abandonou, nunca nos deixou. E nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Nós queremos te adorar, Jesus. Tu és o motivo, tu és a razão. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Essas mulheres estão aqui para te dizer muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Seremos gratos até o fim, Senhor. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer um convite para você que chegou aqui, todas de olhos fechados. Talvez está faltando você agradecer pelo presente mais precioso que um dia Deus já te deu.
Você pode ter tudo nessa vida, mas sem a salvação você não tem nada. A Bíblia diz que aquele único que voltou para agradecer, além da cura, ele recebeu salvação. Ele recebeu vida eterna. E aquilo era o que ele precisava de receber de mais importante. Hoje eu quero te convidar a entregar sua vida a Jesus e receber o maior presente de todos: morar eternamente com Ele. Talvez você agradeceu por tantas coisas, mas está faltando você reconhecer, você levantar sua mão e dizer assim: eu reconheço hoje Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero agradecer porque Ele morreu na cruz por mim, sem eu merecer. E eu vou contar de 1 até 3. Essa é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida.